for covarde, volta, gente, porque não serve para estar do teu lado. Se tu tá aqui é porque tu é valente. Levanta a mão e dá glória a esse Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia. Aqui de pé nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Abra no Salmo de número 24. Aleluia. Salmo de número 24, versículo de número 6. Depois nós vamos ler Atos 2:17. Estava com saudade de vocês. Isso é meu povo. Isso é a DVT. Sabia que quando eu chegasse aqui eu ia ser impactado pela glória de Deus através da vida de vocês. Vocês também são canal para as nossas vidas. Salmo de número 24, versículo de número 6, ou verso número 6, diz assim: essa é a geração daqueles que fazem o quê? Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Vou repetir para você, eu queria que você repetisse comigo: geração de que é? Aqueles que buscam, amém? Vamos lá? Esta é a geração daqueles que buscam. Agora abrem Atos, capítulo 2, versículo número 17. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Bem conhecido da igreja. Diz assim, acompanhe comigo, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizar. Vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão. Sonharão. Coloque a Bíblia sobre o banco. Olhe para o rosto desse crente cheiroso, bem arrumado, que está ao seu lado, filho de Deus, cheio da graça, cheio da glória, cheio da unção, que colocou a sua melhor roupa para adorar a Deus, irmão, porque para adorar a Deus tem que ser o melhor. E fale assim: de que geração você é? Agora olhe para o que está do outro lado e fale: de que geração você é? Agora você, como crente, dá um glória a Deus e aleluia. Eu sou da geração daqueles que buscam. Aí você responde: busca o quê? A face do Deus de Israel. Você pode levantar as mãos e dar glória a Deus, aleluia. Como você está adorando o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não quero me estender muito, tem um conteúdo bom aqui para a gente, mas eu quero controlar um pouco o horário. Deus faz como quer, irmão. E essa casa aqui tem gente que tem Deus. Eu estou sentindo ele aqui. Dá um tema para essa pregação de hoje. Deus me deu um tema que é uma pergunta que diz: qual é a sua geração? E eu quero falar com você sobre isso, sobre geração. A palavra de Deus, ela vai mencionar alguma das gerações. Uma das gerações que mencionamos está no Salmo número 24, verso 6, que diz que é a geração daqueles que buscam a face do Senhor. Mas a Bíblia vai vir recheada de outras gerações. Mas para eu te falar sobre geração, eu quero que você primeiro entenda o que significa geração, para poder você entrar no contexto, porque texto sem contexto é pretexto. E não é isso que eu quero. Eu quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida. O que significa geração? De uma forma resumida, geração tem muitos significados, mas o que mais nós utilizamos, o que mais a sociedade em geral usa, é como um ato de produzir descendente. Diga assim: geração. Ato de produzir descendentes.
ou descendência. Toda vez que se fala de geração, você vai lembrar de quê? De um parentesco. Você vai lembrar da sua filha, né, Mateus? Eu vou lembrar do João, do Caio, que são meus filhos. Toda vez que você ouve a palavra geração, na sua mente vem logo, é logo puxada a informação de ligação, de grau de parentesco, de uma continuidade, de algo que começa no Juarez, mas passa para ela, de algo que começa em mim, mas passa para o João, de algo que começa no Ednardo, mas passa no Davi, começa no pastor Ronaldo, mas passa pela Jéssica. Fala de continuidade. Não tem como desassociar a palavra geração de descendência. Isso está intimamente ligado. E quando o Senhor, eu estava de madrugada em casa, e o Senhor falou comigo: filho, qual é a sua geração? E a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, versículo 17, porque você vai falar: pastor, o que tem a ver Atos, capítulo 2, versículo 17, com a palavra que o Senhor leu em Salmo, no capítulo número 24, ou melhor, Salmo número 24, verso 6. Qual é a ligação de uma coisa com a outra? Eu quero que você entre nessa mensagem comigo para você entender. O contexto de Atos, estavam todos reunidos em Jerusalém. Preste atenção que é importante para você entender e capturar a mensagem e levar ela para sua casa. Jesus, ele vive seu ministério terreno. Ele está com os discípulos, ele ensina, ele prepara. E ele faz uma promessa: olha, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E nesse contexto, capítulo 2 de Atos, todos eles estão esperando aquilo que Jesus falou. O tempo vai passar. Imagine você que sempre tem alguém que fica pelo meio do caminho. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale: você está sentindo falta de alguém aqui que ficou pelo meio do caminho? Jesus faz a promessa. Tem gente que vai até o final, mas tem gente que fica pelo meio do caminho. Ei, não é hora de você desistir. Acredite, fique naquilo que Jesus prometeu. Aleluia! Jesus faz a promessa, mas Jesus deixa que o tempo venha. Alguns vão desistir, alguns vão permanecer. E Pedro, o eloquente, vai tomar a voz e vai mencionar o que está escrito em Joel, no capítulo 2, dizendo: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o que isso tem a ver com geração? Geração fala de descendência, geração fala de passagem de tempo. Porque eu sou de uma geração, meu filho vai vir para uma outra geração, os filhos dos meus filhos para outra geração. Ou seja, a geração ela precisa de uma determinada linha de tempo para acontecer. Ela não acontece de uma hora para outra. Precisa de um tempo para transcorrer. E essa promessa que Jesus faz está condicionada ao tempo. Lá em Joel, no capítulo 2, dizendo: nos últimos dias. Então tem um intervalo de tempo. E esse tempo vai compreender os últimos dias. A palavra de Deus em Joel, no capítulo 2, no versículo 12, vai relatar Israel aposta, fria, longe de Deus, uma Israel destruída. Mas Deus vai levantar alguém com voz profética. Ainda tem gente com voz profética aqui que pode levantar a mão. Dá glória a Deus. Olha para esse crente e fale: você é Joel onde você estiver. E Joel vai levantar e vai dizer: vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos buscar arrependimento. E há de ser que o Senhor mude a nossa sorte se nós clamarmos por Ele. Tempo, geração. Contexto de Atos espera de uma promessa que está relacionada ao tempo. Que tempo é esse? Os últimos dias. Joel, o povo está longe de Deus, apóstolo, frio, mas Deus levanta um profeta para mudar a circunstância. O
capítulo 2 de Joel vai vir trazendo primeiro um povo apóstolo, um povo frio. Depois vai trazer um povo que clama, porque Deus vai levantar o Joel. Depois vai trazer um Deus que ouve esse clamor. Quarto, vai trazer um Deus que restaura. Porque o versículo que Pedro vai mencionar, que é o versículo de número 28 do capítulo 2 de Joel, vai dizer que nos últimos dias Deus vai levantar, uma geração, Deus vai levantar um povo, Deus vai levantar alguém que vai ser cheio do Espírito dele. E ele só faz menção disso em Joel no versículo 28. Porque antes disso, que Pedro vai mencionar aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 17, ele vai falar: primeiro eu preciso restaurar esse povo. Como é que eu vou levantar alguém e encher alguém do Espírito Santo se essa pessoa não está restaurada? Meu Deus, aleluia! Então em Joel, para você entender o contexto do texto, porque Pedro está mencionando um versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas o contexto de Joel vai dizer que primeiro eu tenho que restaurar esse povo. A geração de Joel é uma geração corrompida. A geração de Joel é uma geração que só pensa em si mesma. A geração de Joel é uma geração que não ama mais o próximo. É uma geração que não bota Deus em primeiro lugar. Como Deus vai derramar e vai encher do Espírito alguém que só pensa em si mesmo? Como Deus vai encher do Espírito Santo uma pessoa dessa forma? Deus fala: não, comigo é diferente. Comigo as coisas têm que acontecer na ordem certa. Deus vai pegar essa geração corrompida, essa geração que está perdida, e Ele vai dizer o seguinte: eu vou restaurar, eu vou dar o vinho e eu vou dar o azeite. Eu vou mudar a sorte de vocês. Para você entender, o povo de Israel vivia da pecuária, da agricultura, da criação de gado, da criação de ovelhas. Tem outro nome que fugiu agora. E praticamente de plantar e colher. Plantar e colher o quê? Uma coisa que não podia faltar na mesa judaica: azeite. É uma coisa que estava arraigada na cultura. Não podia faltar vinho. Então, basicamente, uma coisa que era certo se você plantasse, você ia colher: azeitona e uva. Isso não podia deixar. Isso não podia deixar de ter. Tinha que ter azeitona e tinha que ter uva. Porque tinha que ter azeite e tinha que ter vinho. E Deus agora está virando e vai falar: não, eu não vou te encher do Espírito desse jeito. Eu vou mudar a tua circunstância. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que Deus está aqui hoje para te encher do Espírito dele. Mas antes de te encher, Ele vai te encher de azeite e de vinho, para que não falte sobre a tua cabeça a graça e a unção necessária. Eu vou levantar a irmão aqui e dizer: não, pera aí, primeiro eu vou dar azeite. Primeiro eu vou te dar unção. Fale assim: azeite, unção, fale capacidade para fazer aquilo que sozinho eu não posso. Deus vai derramar unção sobre a tua vida. Receba a graça para fazer aquilo que sozinho você não pode. Será que você pode levantar as mãos e adorar o dono da unção? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fale: vai mudar a tua história. Fale assim: eu não estou de brincadeira, vai mudar. Fale isso aqui não é conto da carochinha, porque você está sendo profeta. Fale: vai mudar da tua vida. Vai mudar, porque quando a unção desce, você fica diferente. Receba unção, receba unção, receba unção. Agora sinta está descendo desde o início do culto. Como Deus vai te levantar se você não estiver cheio da unção?
o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, desce sobre a cabeça de Davi, um a um. Como nós queremos fazer alguma coisa, Sansão não está sobre nós. Que geração você faz parte? Qual é a tua geração? Alguns dizem por aí que a geração é a geração Y, geração X. Eu sou da geração daqueles que buscam a face do Deus Altíssimo. Quantos vieram buscar a Ele? Quantos vieram buscar a Ele? A promessa é para um tempo, e a promessa vai alcançar uma geração. Pergunte, pastor Alexandre, que geração é essa que vai alcançar essa promessa? Desculpa. Que geração é essa? A geração é a geração dos últimos dias. Eu vou entrar com vinho, mas deixa eu continuar, tem pouco tempo. A geração é a geração dos últimos dias. E toda vez que eu converso com a minha esposa, eu fico falando, filha, amor, eu acho que João não casa, porque Jesus está muito próximo de voltar. Muito. Parece que tem um reloginho, né? A maldade está crescendo de uma tal forma no mundo. Tudo que a gente lê e que as pessoas noticiam como se fosse a maior novidade, mas a Bíblia já traz isso há um tempão. Está acontecendo. Você liga no jornal, esposos matando esposas e vice-versa, filho matando pai. Ninguém respeita mais nada. O amor está se esfriando. E você olha e fala, tudo que está escrito está acontecendo lá em Apocalipse. E a palavra de Deus em Joel no capítulo 3 vai vir dizendo, vai vir um dia terrível, vai vir um dia de dor, vai vir um dia de negridão, onde nada, tudo vai ser ruim. Mas eu tenho uma promessa para uma geração diferente, onde eu e você estamos embutidos nela. Que promessa é essa? E nos últimos dias acontecerá, aleluia, diz Deus, que derramarei do meu Espírito. Alguns estudiosos usam uma passagem do sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 34, quando Jesus fala que aquela geração teria que ver aquilo que foi prometido. E as pessoas, alguns estudiosos, usam esse tempo que foi determinado por Jesus para definir uma geração. Mas hoje em dia os estudiosos buscando, porque cada homem viveu um período na face da terra. Presta atenção para você entender. Uns dizem 40, outros dizem 70 anos de uma geração, outros dizem 80 anos. Mas conforme eles foram estudando, eles viram que o que determina a sua geração é o meio em que você vive. Porque Noé viveu muitos anos. Então uma geração de Noé é totalmente diferente da geração de Jesus. O período de tempo do homem de vida na face da terra se tornou menor. Então hoje eles não conseguem, mesmo estudando, mesmo correndo para um lado e para o outro, eles não conseguem determinar a quantidade de tempo de uma geração. E eles chegaram simplesmente na seguinte conclusão: o que determina a geração é o meio em que você vive. E eu comecei falando que geração fala de gerar descendente. E todo descendente herda das pessoas que vêm antes dele costumes, não é isso? Hábitos, práticas. Não é assim? Teu filho às vezes faz coisas porque você fazia. Teu filho às vezes lê a Bíblia porque você lia. Seu filho ora porque ele via você orar. Ou seja, aquela geração que está vindo é uma geração que está herdando características daqueles que os geraram. E quando eu pergunto qual é a sua geração, eu estou te perguntando com
você tem influenciado? Oh, glória! Com o que você tem influenciado? Glória a Deus, aleluia! De que geração você faz parte? Qual é a tua influência na tua escola? Qual é a tua influência quando tu sai das quatro paredes de uma igreja? Quem é você? Diante dos olhos do mundo, quem é você quando você sai de dentro da igreja? Qual é a tua geração? Qual é a tua geração? O tempo não determina que geração você é, mas é quem você é no meio da geração que mostra na verdade o teu poder de influência. A tua geração vai continuar enquanto você continuar influenciando. A tua geração vai até onde você for na presença de Deus. Porque tem gente que fala, a geração de agora é a geração do Biel. Não é mais a geração do evangelista ensinar. É verdade. A geração agora é a geração do João. Não é a geração do André. Não. A tua geração não está determinada a novos, não está ligada a novos nascimentos. Mas a tua capacidade de influenciar aqueles que vêm depois de você. O que você faz na tua escola para influenciar e levar as pessoas para Jesus? O que você faz na tua casa, no teu casamento? Falar é fácil, eu quero ver ter vida volta. Deus te chama para influenciar. Seja na geração dos que buscam. Onde está você? Onde está você? Eu estou sentindo a presença dele aqui desde o início desse culto. Aleluia. Existe a geração dos que buscam, que nós lemos. Existem outras gerações, as gerações dos salmos vão ser gerações maravilhosas. Salmo 14, versículo 5. Geração dos puros. Salmo 112, verso 2. Geração poderosa. Eram gerações que buscavam a Deus de todo o coração. Geração perversa e deformada. Geração de Deuteronômio 32, versículo 5, versículo 20. Geração que amaldiçoa, Provérbios capítulo 30, do 11 ao 14. Existem várias gerações mencionadas na Bíblia. Gerações que se permitiram influenciar por Deus e gerações que se permitiram influenciar pelo diabo. Gerações que serviram ao Senhor e gerações que não serviram a Ele. E qual é a sua geração? Quem você é? O próprio Jesus vai mencionar em Mateus capítulo 12, versículo 39. São os seus contemporâneos. Ele vai dizer: essa geração é má e adúltera. Gerações que se distanciam de Deus e se aproximam de Deus num determinado período de tempo, que nós não podemos precisar ser aos 40, 70, 80. Deus levanta um povo para fazer a vontade dele. Deus levanta alguém que está inclinado a buscar a presença dele. Deus acha, encontra, melhor falando, porque a palavra de Deus vai dizer: a hora vem e agora é. A hora vem e agora é. Novamente o tempo que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Se Ele procura, Ele quer achar. Onde está você? Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está procurando alguém que esteja inclinado a fazer a vontade dele. E nos últimos dias, Deus está dizendo, é promessa. Pedro, o eloquente, ele vai dizer: não sou eu que estou dizendo. Lê lá, versículo 17. E nos últimos dias diz Deus. E nos últimos dias diz Deus: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está chegando um tempo. O mundo fala sobre a geração X, geração Y. Tem uma geração, né,
é a geração nossa, Y. Nasceu entre 80 e 90. Depois, agora está vindo a geração X, que é uma geração que já nasceu com a tecnologia. A minha geração é a geração dividida. A gente chegou a ver aqueles lembra dos startups? Startup, parece desse tamanho aqui no celular. Estava na orelha, qual onda? Isso aí parecia a caixa de som. Tu achava que estava abalando. Quase ninguém tinha aquilo. Botava aquilo na cintura, só faltava as calças cair. O negócio ficava parecendo um Robocop, né? Andando até de lado. Achava que jogar Pac-Man era onda, né? Hoje em dia tu vê a PS, né? Os camaradas tudo desenhadinho. E aí agora a geração X é a geração que já nasce com tudo na mão. É uma geração ansiosa, não aguenta esperar, uma geração imediatista. E a geração que nós fizemos também se tornou assim. Dizem os estudiosos que a geração Y está influenciando na geração X, porque se acostumou com a modernidade, agora está passando tudo isso para os seus filhos. Ou seja, o mundo lá fora está influenciando, e você como igreja, dentro da tua casa, tu está levando alguém a orar, tu está levando alguém a ler, tu está levando alguém a buscar, tu está levando alguém. Eu não estou pregando para você simplesmente pular. Mas para você pular, você tem que entender que é necessário ter a unção para poder fazer. Como você quer fazer? Quer viver a promessa de Atos 2,17, mas não busca a unção. Quer viver a promessa de Atos 2,17, mas não tem vinho. Sabe o que simboliza o vinho? O Espírito Santo, a alegria que o crente tem. Muitas das vezes as pessoas falam com você e você tá amargo, não consegue transmitir alegria. É hora de Deus sarar você. Pastor, o senhor veio aqui para me bater? Não, pelo contrário. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem uma obra na tua vida. Os últimos dias são agora. Pastor, e se o seu filho crescer, qual é a geração que vai receber o derramado do Espírito? É sempre a última. Preste atenção. Nos últimos dias, se Jesus vir agora, essa geração é a mais cheia. Nos últimos dias, se o meu filho crescer, mas eu influenciei ele, eu ensinei ele a buscar, eu ensinei ele que ele deveria adorar, e Jesus vir na geração dele, a geração dele vai ser mais cheia do que a minha foi. Eu não aceito, irmão, virar pra mim e falar que essa geração não quer nada, porque eu faço parte dessa geração e eu vou me influenciar essa geração. Fique de pé, é hora de nós nos levantarmos, igreja, como uma geração forte para influenciar. A geração mais cheia sempre é a próxima. A geração mais cheia sempre é a próxima. Jesus pode vir agora? Pode. E o que te impede de viver essa promessa? O que impede o crente de viver a promessa de Atos, capítulo 2, versículo 17? A resposta está em Joel, capítulo 2. Falta de unção e falta de vinho. Tem gente que perdeu a alegria.